tarde a todos. O capítulo de hoje que nós vamos estudar do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Então vamos ao texto bíblico, que sempre inicia os nossos capítulos, é o texto do Novo Testamento, onde encontramos as palavras de Jesus e os seus ensinamentos para nós sobre esse tema. Então diz assim o Mestre: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Do Evangelho de Mateus. Então, nós vemos que esse ensinamento que está aqui é o de fazermos o bem sem ostentação. Ou seja, sem querer mostrar para os outros, sem querer tirar algum tipo de proveito deste ato. Nós já vimos anteriormente, nos outros estudos, no estudo do capítulo 11, que o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus e, em seguida, amar ao próximo como a si mesmo. E a caridade é o amor colocado em obras, Por isso mesmo que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. A caridade, para nós espíritas, no nosso entendimento, tem muita importância, porque é o cumprimento dessa lei, dessas leis, do primeiro e segundo mandamento, que são uma das mais importantes leis de Deus. Então, neste capítulo, Jesus nos fala da prática da caridade, mas nos ensina como ela deve ser feita. Sem ostentação, sem orgulho, sem o interesse de se enaltecer ou tirar vantagem pessoal dessa prática. A caridade verdadeira, que traduz um ato de amor, só se importa em aliviar, em socorrer, em beneficiar o próximo. Se o ato de auxílio tem outras finalidades, ele não é um ato de amor, por isso não é a caridade verdadeira. Ainda que ele beneficie de fato quem recebe, para aquele que pratica está apenas exacerbando a sua individualidade. Ao invés de aproximá-lo do Criador, às vezes está até afastando do Criador, porque está exacerbando o orgulho, a vaidade, quer dizer, está cometendo erros muito graves, Quantos de nós ainda estamos apegados a fazermos um benefício já calculando os méritos que vamos ter? Seja de alguém enaltecer a nossa imagem, seja de ganharmos retribuição lá na frente, seja de manter o beneficiado subordinado a nós, nos devendo favor, ou até humilhando, o que é ainda pior. Há pessoas que fazem grandes doações, grandes feitos, mas apenas sob os holofotes. Quando estão em segredo, não doam, não têm vontade de doar nenhuma moeda. Então a motivação verdadeira não é ajudar, é sim tirar alguma vantagem, E Jesus, conhecendo muito bem essa nossa natureza ainda atrasada, vem ao nosso encontro, no encontro das nossas necessidades espirituais, e nos dá essa instrução: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Praticar a caridade, mesmo de maneira imperfeita, como a gente citou aqui, já é melhor do que nem auxiliar, porque nós precisamos exercitar esta prática. E tudo é um processo, tudo passa pela evolução. Então não é de uma hora para outra que nós já vamos conseguir praticar a caridade pura. Mas Jesus nos apontou o caminho para onde nós devemos nos esforçar para percorrer, que é esse de não ostentarmos as nossas boas ações. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito, diz Allan Kardec. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. A caridade bem feita é aquela que não só auxilia, mas que até disfarça esse auxílio, para não humilhar
para, pelo contrário, valorizar o beneficiário. O sublime da verdadeira caridade é quando o benfeitor consegue até inverter os papéis e fazer parecer que ele é agradecido ao beneficiário. Esse tipo de caridade pode passar despercebida aos olhos do mundo, pode não encontrar nenhuma recompensa terrena, mas não passa despercebida por Deus. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará, disse Jesus. Então, o que é melhor? Buscarmos a recompensa dada pelas pessoas ou aqui pelo mundo material, ou a recompensa vinda de Deus? Nós, mergulhados aqui na matéria grosseira, temos as ilusões das conquistas materiais e humanas, ainda próprias dos nossos espíritos pouco evoluídos. Então, muitas vezes, nós nos comprazemos com essas vantagens. Então, quando alguém ilustra o nosso ego, o nosso orgulho, enaltecendo o nosso peito, achando que nós somos caridosos, bonzinhos, a gente se satisfaz com isso. Quando nós temos lá na frente algum tipo de vantagem material, financeira, a gente também fica contente que levou vantagem. Quando a gente se sente com poder sobre os outros, sobre aqueles que estão necessitando da nossa ajuda, a gente também, pelo nosso espírito ainda pequeno espiritual, nós nos envaidecemos, nos orgulhamos e achamos que isso é uma grande recompensa. Mas isso, meus irmãos, não é nada perto das recompensas que podemos ter quando nos aproximamos de Deus. Quando nós entramos na sintonia de bondade, de caridade, de auxílio, nós estamos vibrando para o universo esse tipo de conduta. E mergulhados nesse tipo de vibração, nós não só oferecemos, mas também recebemos. Nós auxiliamos quem está em condições mais difíceis do que nós naquele momento, mas recebemos de quem está em condições melhores do que nós. Dar e receber é da lei de Deus. O que a gente planta, a gente colhe. É a chamada lei de ação e reação, presente em todo o universo, porque também é uma lei divina. Tudo funciona dentro dessa lei, e nossas vidas também. Então é muito importante compreendermos isso, como funciona a vida. Mesmo que não nos transformemos de um dia para o outro, porque a lei de evolução também nos rege, as mudanças são gradativas e conquistadas. Mas a diferença é que, conhecendo como as coisas funcionam, já sabemos para onde devemos empregar os nossos esforços. Então, nós temos aqui no capítulo alguns exemplos da prática da caridade que podem nos auxiliar a compreender melhor como é a prática dessa verdadeira caridade. No item 4, por exemplo, intitulado Os Infortúnios Ocultos, nós encontramos essas palavras. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os do que jazem sobre um gravato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, quando acontece uma catástrofe, um terremoto, uma grande enchente, aparece na televisão as pessoas em sofrimento, perdem suas casas, precisam de doações de todo tipo, e é muito bonito a gente ver a sociedade se mobilizando, aquelas campanhas para as doações, e tudo isso é muito meritório. Mas aqui o Espírito que nos deixa essa mensagem está nos alertando que, paralelo a isso, aqui bem mais próximo de nós, existem pessoas em sofrimentos parecidos também, né? Necessitando todo tipo de ajuda. Então, nós podemos estar sendo chamados a atender esses infortúnios também. Que ele chamou de infortúnios ocultos, porque não está aparecendo na televisão e ninguém está vendo. Mas pode ser do nosso conhecimento, né? Então, a gente também pode ir ao encontro deles. Isso também é muito meritório. Mas as necessidades não param só aí. Nós temos também as necessidades de outra sorte, necessidades morais, né? E essas também muitas vezes nós somos chamados a atender. No item 5 do capítulo, nós temos aquela passagem do óbolo da viúva, que é muito conhecida, mas nós vamos ler rapidamente. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio,
ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilaço, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Do Evangelho de Marcos e também em Lucas. Então, nessa passagem, Jesus nos ensina que não é a quantidade, mas sim a intenção que conta. Então, ele ficou observando as doações e muita gente deu grandes quantidades. Ele poderia ter chamado os discípulos e falado: olha, como aquele irmão deu uma quantidade grande, quanto bem vai poder ser feito com esse dinheiro, que realmente o dinheiro é uma alavanca de progresso, de auxílio, de alívio, que ninguém vai dizer que não, né? Mas ele quis enaltecer aquela viúva que deu do que ela tinha, o quanto ela conseguia dar, que eram aquelas 2 pequenas moedas, que lhe fariam até falta, foi o que ela doou. Então Jesus conseguiu ver a intenção da doação e enalteceu essa prática, nos dando esse ensinamento, né? Muita gente lamenta não poder fazer mais, não ter recursos suficientes para ajudar. Se esse sentimento for sincero, tem também muito mérito, sem dúvida. Mas temos que fazer apenas a nossa parte, a parte que Deus está nos chamando a fazer. Se nós não temos mais recursos, é porque Deus não espera que a gente dê grande quantidade de dinheiro ou de recursos materiais. Pois se nós não temos, então não é isso que Deus está nos chamando a fazer. Ele pretende que uma causa seja se ele pretende que uma causa seja beneficiada materialmente, ele vai contar com aqueles a quem ele permitiu que tivessem mais posses nessa encarnação. Nós temos que nos preocupar com o que já podemos fazer, sem esquecer que até mesmo uma prece, um bom pensamento também é caridade. Deus pode estar contando conosco, por exemplo, para harmonizarmos a nossa família, para termos paciência com essa ou aquela pessoa, para fazermos a comida para a família, para lavarmos a louça. Isso pode não parecer caridade, mas se fizermos pela família com a intenção de colaborarmos, de ajudarmos, de harmonizarmos o nosso lar, é sim caridade, pois é um ato de amor. No item 9 do nosso capítulo aqui, nós encontramos a mensagem de um espírito que se chama Caridade Material e a Caridade Moral. E essa caridade moral, todos nós podemos praticar, pois só depende da nossa boa vontade e é uma prática muito importante também. O Espírito diz assim: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazem nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falha outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Olha então como que ela fala, né? Essas palavras bem, uma afirmação bem forte, que é a caridade mais difícil de se fazer, até do que a caridade material. E ela usa essa palavra, se consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Porque nós somos muito imperfeitos e muito diferentes, e a convivência é difícil, todos nós sabemos, né? Então a gente ter esses atos pequenos, parecem pequenos, de nos tolerarmos, de nos suportarmos, de deixarmos para lá,
ter um pouquinho mais de paciência, relevarmos, né, como se fala, é caridade moral e é enaltecida por Deus. Então, para encerrarmos aqui o nosso estudo rápido desse início de capítulo, vamos ressaltar esses 3 pontos. Primeiro, a prática da caridade é muito importante no nosso entendimento espírita, porque traduz em obras a própria lei do amor, que é uma das leis mais importantes que Jesus nos deixou, né? Em segundo lugar, a verdadeira caridade é aquela que visa o bem do próximo. Então vamos tomar cuidado da gente não contaminar os nossos atos com esses interesses pessoais, em estar veladamente lustrando o nosso ego. Não é a verdadeira caridade. Vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos trouxer para realmente exercitarmos a doação. E em terceiro lugar, a caridade que Deus nos convida a realizarmos é aquela dentro das nossas condições. Não precisamos ficar esperando ganhar na loteria e fazer aquelas barganhas, eu vou ajudar se eu ganhar, né? Aqueles pensamentos que a gente faz para ver se dribla um pouquinho Deus e também fica com um pouquinho do benefício para nós. Não é nada disso. Nós podemos estar sendo chamados a praticar a caridade no nosso lar, ou com aquela pessoa mais difícil, ou com uma pessoa vizinha que esteja passando por uma necessidade, como os infortúnios ocultos. Então vamos observar que a prática da caridade é muito importante, é uma forma de nós mesmos agradecermos os nossos espíritos, e que ela pode ser feita de 1000 maneiras, basta apenas a nossa boa vontade e o nosso olhar. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe nessa caminhada. Muita paz a todos.